Olá! O assunto do mundo político de hoje é a COP26, a conferência sobre mudanças climáticas que começa no próximo domingo. 200 países serão representados na conferência em Glasgow, na Escócia. Participam líderes mundiais, negociadores e jornalistas, além de milhares de ativistas e empresas. O encontro deve discutir os próximos passos para a completa implementação do Acordo de Paris de 2015, o mais importante compromisso multilateral recente para a redução do aquecimento global. Eu vou conversar com a advogada Stella Richerman. Ela é especialista em políticas climáticas do Observatório do Clima e ela já está no Reino Unido para acompanhar o encontro. Olá, tudo bem? Como é que você está, Stella? Olá, tudo bem? Obrigada por me receberem aqui, ter essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse encontro tão importante. Você deve estar cansada, viajou muito, muitas horas. Sim, chegamos agora há pouco aqui em Londres, né? O voo foi um voo difícil, muitos controles em relação à pandemia, etapas que a gente realmente teve que cumprir, mas agora a gente está aqui e espera conseguir atender a COP sem maiores problemas. Então vamos lá para a nossa conversa. Para início dessa conversa, vamos esclarecer para quem não acompanha, não é, essas conferências, o que é a COP e o que deve ser, na verdade, qual que é a importância dela para o mundo, não é? Essa COP, inclusive, ela tem muita expectativa em relação a ela. Sim, as COPs são encontros, né, entre as nações que assinaram a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas em 1992, no Rio de Janeiro, no Brasil, e os países do mundo concordaram que o aquecimento da Terra, as mudanças climáticas eram um problema e que eles fariam esforços para não ter uma interferência perigosa no clima da Terra. De lá para cá, todos os anos, esses países se encontram para negociar e definir como que eles vão atuar nessa seara, nesse assunto e impedir essa interferência perigosa no clima da Terra. A gente teve no passado o Protocolo de Kyoto e em 2015 a gente assinou o Acordo de Paris, que você mencionou, que é um tratado super importante e que vai justamente colocar a meta de se limitar o aquecimento da Terra a 2 graus Celsius em relação ao período antes da Revolução Industrial para agora, mas fazendo esforços para ficar perto de 1,5 graus, porque essa diferença de meio grau pode parecer pouca, mas ela é determinante para a existência de países inteiros. Então, meio grau que significa sobrevivência, né, ou morte para muitas pessoas, e por isso a importância de se manter viva essa meta de 1,5 graus. E desde 2015 até aqui foram algumas conferências para entrar nos detalhes de como operacionalizar esse Acordo de Paris. Essa conferência é mais um esforço para o detalhamento, como eu mencionei no início? Exatamente, eles precisam fechar o chamado livro de regras, que é esse detalhamento, né? Boa parte dele foi fechado alguns anos atrás, mas os assuntos mais espinhosos ficaram aí sem solução e a gente espera esse ano conseguir encerrar. Além disso, tem outros assuntos que não estão exatamente nesse detalhamento, nesse livro de regra, mas que são muito importantes. O principal deles, na verdade, se refere à ambição climática, porque o Acordo de Paris ele não previu metas para os países, não é uma abordagem de cima para baixo, que eles chamam. Eles deixaram que cada país submetesse a seu próprio compromisso climático. Então, o que eles falam que é uma abordagem de baixo para cima. Cada país coloca na mesa o que pode e fará para contribuir para a mitigação climática. Com isso, o que a gente tem hoje é que os compromissos colocados nessa mesa de negociação não são suficientes. E essa acho que vai ser uma das principais discussões desse encontro. Stella, eu queria detalhar um pouquinho o que você mencionou como o detalhamento, não é, desse Acordo de Paris, que você disse aquilo que não foi cumprido, não é? O que os países estão devendo em relação ao Acordo de Paris que vai voltar à mesa de discussão?
tem alguns assuntos que precisam ser finalizados e que estão ali meio trucados, né? A gente tem uma questão de transparência que ela permeia várias outras discussões. Os países têm a obrigação de fazer relatórios, né, reportando o cumprimento das suas metas, e o quão detalhado vai ser esse relatório, ele é disputado, porque países que têm mais experiência com esse tipo de relatório, que na época do protocolo de Kyoto já fazia esse tipo de relatório, eles querem relatórios os mais detalhados possíveis, enquanto países em desenvolvimento que nunca fizeram esse relatório precisam ter um tempo ali para aprender e pedem que sejam mais flexíveis. E essa discussão ela acaba permeando outros pontos da negociação. Um outro ponto importante é que as metas de cada país são muito diferentes. Como eu mencionei, cada país colocou a sua meta. E com isso, tem meta que varia, que é de 5 em 5 anos, tem meta que é de 10 em 10, tem meta que projeta para o futuro uma situação e fala que vai fazer diferente daquela situação, tem meta que diz que vai fazer uma redução em relação ao passado. Enfim, tem NDCs, né, que são esses compromissos climáticos, que tem 40 páginas, e tem NDCs que tem 2 parágrafos. Então, a gente precisa alinhar um pouco mais como vão ser esses compromissos. O principal ponto desse alinhamento agora em discussão, por exemplo, é que elas tenham períodos de compromissos comuns. Então, que todos os compromissos climáticos falem de metas de 5 em 5 anos ou falem de metas em 10 anos. Isso para facilitar a comparação e verificar se elas estão sendo cumpridas ou não. O outro grande ponto que está em discussão e que talvez seja o mais controverso em relação ao Brasil é o famoso artigo 6º. O artigo 6º que trata de mecanismos de cooperação entre países, e ele traz 3 mecanismos. Um deles é o famoso mercado de carbono. E esse artigo, como ele é muito complexo e ele tem que ter as suas regras muito bem desenhadas para que ele seja, na verdade, uma forma de ajudar a cumprir os objetivos do Acordo de Paris e não atrapalhar, ele não conseguiu ter consenso. Inclusive, o Brasil bloqueou as negociações nos últimos 2 anos. Então, é um dos assuntos que se tem expectativa que sejam fechadas as negociações esse ano. Só para esclarecer melhor, quando a gente fala mercado de carbono, exatamente a que se refere, não é? Essa ideia do mercado de carbono e por que o Brasil fez esse bloqueio? Bom, eu vou explicar, então, os 3 mecanismos do artigo 6º. O artigo 6º tem uma opção que é como se fosse um mercado só entre 2 países, é uma troca entre 2 países, um acordo bilateral. Então, o país A está indo muito bem, está cumprindo a sua meta e acha que consegue ir além da meta que tinha colocado, e aí ele vende esse excedente para um outro país que vai usar esse excedente para cumprir a sua meta que ele está tendo dificuldade de cumprir. O segundo mecanismo é o chamado mercado de carbono, que é o antigo MDL da época do protocolo de Kyoto, o mecanismo de desenvolvimento limpo, só que agora, antes você tinha um país que tinha meta de redução de gases de efeito estufa e países que não tinham metas. E aí o que você tinha era uma troca. Os países que não tinham metas para cumprir, eles faziam projetos nos seus territórios, né, para reduzir as emissões, e aí vendiam esse crédito, que era certificado pela ONU, para os países que tinham meta. E aí eles falavam, olha, eu cumpri uma parte lá no Brasil, lá longe do meu território, então está aqui o documento. Só que agora todos os países têm meta, então essa lógica mudou um pouco, porque o projeto pode acontecer aqui no Brasil e ser comprado crédito, por exemplo, pela Alemanha. Mas o que não pode acontecer, até pela questão da integridade climática do Acordo de Paris, é que se a Alemanha está comprando um crédito do Brasil, ela vai usar aquele crédito para atender a sua NDC. Não pode o Brasil querer usar esse crédito também para atender a sua, senão você tem o que os especialistas chamam... Exatamente, o nome que os especialistas dão é dupla contagem, é muito literal. Então, a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Agora, e sobre a posição do Brasil, né, que você tinha perguntado. Sim, verdade.
O Brasil ele tem duas posições em relação ao mercado de carbono que são disputadas nas negociações, né, que tem países que discordam. A primeira delas é em relação a esse antigo mercado, que é o MDL, que a gente conversou um pouquinho, que o Brasil teve muitos projetos de MDL, alguns que conseguiram a certificação nunca conseguiram ser vendidos no mercado, então eles ficaram créditos encalhados. E ele quer trazer isso para o Acordo de Paris. Ele quer reaproveitar esses créditos que foram certificados lá no passado para o novo tratado. Mas isso é um pouco complicado do ponto de vista da atmosfera, né? A gente já falou aqui que está tão difícil a gente conseguir cumprir as metas do Acordo de Paris, os países estão caminhando para um mundo aí muito mais quente e a gente usar créditos de outro tratado e que essas reduções já aconteceram não vai ajudar a gente em nada a atingir as metas que a gente tem que atingir agora. A outra posição do Brasil que é complicada é em relação a essa dupla contagem. O Brasil ele acha que essas transações entre países elas não precisam, no mercado de carbono, necessariamente passar por ajustes correspondentes, né? Que é fazer esse ajuste na NDC de quem está vendendo crédito. Eles acham que, como você está falando ali de uma negociação entre entes privados, isso não necessariamente teria que acontecer. E aí tem posições muito diversas nas negociações. Essas posições do Brasil se referem ao atual governo, à política ambiental do atual governo. O entendimento desse governo ou de governos anteriores? Olha, eu estou aqui pensando, eu não sei se essa política ela já vinha de 2019 para cá ou não. Não vou saber te dizer, eu acho que isso já era uma posição anterior, Sim. Porque o Acordo de Paris foi assinado em 2015 e essas regras estão sendo negociadas de 2016 para cá. Mas eu sei que em 2019, que foi a última COP que a gente teve, foi a COP de Madrid, e que o governo conseguiu bloquear as negociações do Acordo de Paris, era o atual governo, né? E foi com base, enfim, entre outros problemas, essas duas posições. Agora, Estela, na COP tem os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos que têm interesses diferentes e muitas vezes divergentes. Eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, não é? Assim, por exemplo, China e Estados Unidos, não é? Que são, enfim, lideram a economia no mundo, não é? Ambos são líderes da economia, né? Estados Unidos e China, e são também os que mais emitem gases, não é? De efeito estufa e que mais provocam o aquecimento. É a atividade econômica deles ou da responsabilidade deles em outros países, a China, por exemplo, tem responsabilidade sobre a emissão de gases em outros lugares, né, do mundo. Então, eu queria que você fizesse uma leitura desses interesses divergentes, das posições que China e Estados Unidos têm assumido, para depois da gente falar dos em desenvolvimento, inclusive da gente mesmo. Você falou super corretamente que eles são os principais emissores, né? Na verdade, se você pegar, por exemplo, o G20, que são os 20 países mais desenvolvidos, só os países do G20 são responsáveis por 80% das emissões históricas. Então, se esses países tratassem a questão climática de maneira séria e fizessem compromissos realmente ambiciosos, a gente poderia ter aí quase que a totalidade desse problema resolvido. Os Estados Unidos e a China, eles têm interesses comerciais, né, que podem conflitar, mas eles parecem estar caminhando aí para uma disputa de liderança na questão climática. Quando a gente teve o governo Trump, que os Estados Unidos sai de cena, né, da geopolítica climática, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, a China assumiu certo protagonismo nas negociações. E agora o presidente Biden coloca os Estados Unidos de novo nesse xadrez e mexe um pouco no tabuleiro. A gente tem aí um realinhamento de interesses. E aí a União Europeia, por exemplo, também fica ali no meio, ora se alinhando com um, ora se alinhando com o outro. Mas é interessante notar que se você pega a questão climática de muitos anos atrás, a gente tinha uma corrida as pessoas ficavam tentando se livrar das responsabilidades, né? Uma corrida para, assim,
quanto menos meta, melhor. Os países desenvolvidos não admitiam metas, porque eles não viam que tinham uma responsabilidade histórica significativa que eles devessem resolver esse problema. E hoje esse discurso já está bem mais amenizado. Hoje em dia é uma corrida para o topo, que a gente diz, onde essa nova economia que a gente está vendo aí, por exemplo, da recuperação da pandemia, é uma economia verde. Então, os países realmente estão tratando de alinhar os seus interesses e, enfim, buscar essa revolução que vai precisar ser feita industrial e de novas tecnologias, já nesse mundo que vai ser um mundo carbono neutro, que a gente vai ter atividades de baixíssimas emissões. Então, a gente tem uma disputa que mexe com muitos interesses entre os dois países, passa por questões de tecnologia. A disputa pelo protagonismo, então, dá uma empurrada aí, digamos, positiva em direção a uma lideranças mais comprometidas com o meio ambiente e com o desaquecimento global. Exatamente. Isso não necessariamente se reflete em todos os temas da negociação. Como eu mencionei, por exemplo, questão de relatórios e de transparência, você vê, às vezes, países em desenvolvimento que têm plena capacidade de atender certos requisitos, pedindo para ter flexibilidade, que os países envolvidos não podem impor todas essas obrigações, que precisa tempo para adaptar, e eles poderiam estar fazendo mais. Então, na verdade, é um jogo de muitos interesses nessa negociação, e a gente tem que estar atento a todos eles em cada um dos pontos, porque não é um alinhamento automático. Sou um país desenvolvido, me alinho dessa forma em todos os assuntos, sou em desenvolvimento, for por esse caminho. Eles jogam um pouco, principalmente os países ali mais desenvolvidos, como China, Índia, Brasil, eles jogam um pouco nos dois campos, e a gente tem que estar atento a esses movimentos. Agora, a meta do Acordo de Paris, que era a destinação de 100 bilhões por ano para os países em desenvolvimento, como uma compensação daqueles países em desenvolvimento que sofrem perdas com as mudanças climáticas. Esses seriam beneficiados com 100 bilhões que partiriam dos países mais ricos. Isso não aconteceu, tem até uma evolução nos valores aí que estão sendo aportados ano a ano, mas em nenhum desses anos houve realmente um empenho desses 100 bilhões. Essa discussão sobre dinheiro vai tomar conta também da COP? Bom, dinheiro sempre toma conta de qualquer conversa, né? Não é? Então, certamente vai ser um dos grandes temas, e eu arriscaria dizer que se os países envolvidos não cumprirem essa promessa antiga, é uma promessa que vem desde 2009, de colocar 100 bilhões de dólares por ano no período entre 2020 e 2025. Então, 2020 eles já não cumpriram, 2021 não está caminhando para cumprir esse montante. É à disposição dos países em desenvolvimento para ações de mitigação e de adaptação, porque a gente já está sentindo os impactos das mudanças climáticas, então a gente precisa começar a investir tanto quanto em mitigação, a gente precisa começar a investir em adaptação. Eu arriscaria dizer que se esse ponto não for resolvido muito no início das negociações, talvez até antes, né? A gente vai ter a reunião do G20 nos dias que antecedem a COP, eu acho que isso pode atrapalhar em muito o restante das negociações em todos os outros assuntos, porque o mundo vem com uma pressão para essa reunião de aumentar suas ambições, aumentar os seus compromissos. E aí os países desenvolvidos, com todo o direito do mundo, olham para os países desenvolvidos, que foram os que causaram, né, grande parte do problema que a gente está vivendo, e falam assim, olha, vocês não estão cumprindo nem a promessa mais básica, mais fácil, que é colocar dinheiro na mesa e que vocês já prometeram lá atrás. Então, assim, depois que vocês cumprirem isso, a gente fala sobre os outros assuntos. Eu acho que isso pode ser um ponto a atrapalhar as negociações. Sobre o aumento dessas promessas, o que se tem é que nessa COP, além deles cumprirem a promessa do período de
provar que eles conseguem cumprir essa promessa no período de 2020 a 2025, eles precisam começar a discutir um plano de trabalho, as bases de um período pós-2025 e que vai ter que envolver mais recursos do que 100 bilhões de dólares por ano, porque a gente está vendo que, primeiro, é pouco dinheiro para mitigação e, segundo, que as adaptações que os países precisam fazer a esse mundo que já está 1,1 graus mais quente, elas também são urgentes e necessárias. Uhum. Sobre o Brasil. O Brasil ele teve, durante muito tempo, um protagonismo nessa área ambiental. Era onde o Brasil conseguia ter, em relação ao resto do mundo, protagonismo. E nós tivemos uma mudança drástica na política, no rumo da política ambiental do país. Isso significou flexibilização de legislação, um corte significativo na fiscalização, na atuação dos órgãos de fiscalização. Nós tivemos um desmatamento, uma evolução muito séria do desmatamento ilegal. Enfim, nós tivemos aí uma série de questões, um avanço do garimpo e da grilagem naquela região da Amazônia, e em especial, não só, mas em especial. Esse cenário todo tem sido motivo de crítica interna e externamente, né? Com esse lugar que o Brasil ocupou e agora essa realidade, né, esse novo rumo da política ambiental brasileira, como que o mundo, que os países estão esperando o Brasil? Como é que você acha que o Brasil será recebido na COP? Nós sabemos que o presidente não vai à COP. Eu acho que o Brasil chega muito mal a essa reunião de clima. Não só porque dados, por exemplo, que saíram hoje, né, do relatório do SEG de emissões, mostram que enquanto o mundo inteiro estava ali reduzindo em 7% as emissões em 2020, que foi o ano pandêmico, né, que o mundo inteiro parou, o Brasil aumentou suas emissões em 9,5%. Além disso, que são os dados, né, que tem tudo a ver com essas situações que você descreveu, de problemas, enfim, de desmobilizar uma fiscalização e um plano de controle de desmatamento que funcionavam, aprovar projetos de leis que estimulam desmatamento e que contratam emissões futuras, como MP da Eletrobras, e, enfim, discutir no Congresso projetos de leis que vão permitir o garimpo em terras indígenas e estimular a invasão de terras indígenas e de unidades de conservação. Tudo isso está contribuindo para uma figura muito ruim do governo lá fora, né? O que a gente tem hoje é que o Brasil é o grande vilão dessa história. A gente tem os piores dados e não adianta o governo mudar o discurso, inserir a palavra verde em vários programas e chegar para apresentar na COP durante 15 dias, se ele não tem dados para mostrar. Os dados dos últimos 3 anos mostram essa desgovernança que a gente vive na área ambiental. Então, a gente não tem credibilidade nenhuma para sustentar nessas negociações. E foi o que você disse, o Brasil já teve essa credibilidade, né? O Brasil era considerado até um país que conseguia dialogar tanto com os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento, construir pontes de diálogo. Foi um país super importante em momentos chaves da negociação, inclusive do Acordo de Paris. Foi o primeiro país desenvolvido a assumir metas. Lá na COP de Copenhague, em 2009, a gente fez a nossa política nacional de mudanças climáticas baseada num compromisso que a gente assumiu voluntariamente antes de todos os outros países. E agora a gente está nesse momento de descrédito e realmente de chegar numa negociação climática como vilão. E a gente tem que ficar relegado a esse país, a esse lugar mesmo de vilão da COP, e se o governo não fizer nada, ele não atrapalhar as negociações, já vai estar ótimo, né? Que tipo de consequência isso pode trazer a médio prazo, enfim, curto, médio prazo para o país? Olha, vai levar um tempo para a gente resgatar essa credibilidade. Primeiro tem que ter a troca desse governo. Com esse governo, acho muito difícil a gente conseguir restaurar essa credibilidade ambiental e climática que a gente tinha. E a gente vai precisar mostrar resultados antes de reconquistar essa confiança que a gente tinha. Por exemplo, os recursos que a gente recebeu do Fundo Amazônia, eles são um recurso. Primeiro, que a gente ainda tem esses recursos e eles estão parados, né? São 3 bilhões, né?
3 bilhões São 3 paralisados. bilhões, isso em valores desatualizados, né? Que estão parados, esperando para o Brasil só restaurar a estrutura de governança que a gente tinha. O que aconteceu é que esses recursos foram paralisados porque a gente quis mudar a regra no meio do jogo, uma regra que os financiadores não concordaram, uma regra que era realmente prejudicial, tirava a sociedade civil ali da participação de controle dos fundos, e esse dinheiro ficou parado e a gente não está podendo usar. Mas esse dinheiro, ele foi uma doação de países como a Noruega e a Alemanha, baseada em resultados. E hoje o Brasil não tem mais resultado para mostrar. Então, a gente hoje não receberia recursos do Fundo Amazônia, se a gente tivesse com tudo funcionando, porque a gente está em dívida com a floresta, a gente está desmatando muito. Outra coisa que pode acontecer é que, mesmo que esse mercado de carbono seja regulamentado, o artigo 6, o Brasil hoje não está em trajetória nenhuma de vender créditos de carbono. Pelo contrário, a gente tem que primeiro estar no caminho de cumprir as nossas metas para depois pensar em vender crédito. E a gente não está. Os dados que eu mencionei hoje de aumento de emissões no ano de 2020 mostram que no primeiro ano do cumprimento do Acordo de Paris, a gente aumenta a emissão em vez de diminuir. Então, as perspectivas realmente não são das melhores. Agora, o Brasil fez uma revisão da meta de emissão de gases, né? Mudou a fórmula de cálculo, a forma de calcular as emissões, né? Isso provocou uma distorção que pode, levar um resultado melhor do que de fato seria na forma original dessa medição? A pedalada climática que o Brasil fez, ela permite que o Brasil chegue em 2030 emitindo 400 milhões de toneladas de CO2 a mais do que a gente tinha se comprometido em 2015. Quando a gente assina o Acordo de Paris, para assinar o Acordo de Paris, todos os países tiveram que colocar na mesa esse compromisso, que se chama NDC. E no nosso compromisso, a gente tinha uma meta. Quando o Acordo de Paris foi construído de uma forma que a cada 5 anos você tem que rever a meta, e ele só permite que você seja mais ambicioso, que você aumente a sua ambição climática e reduza emissões. Quando o Brasil fez isso no final de 2020, que a gente fez isso no prazo correto, o Brasil manteve o seu percentual. Então, num primeiro olhar, parecia que o Brasil estava mantendo as suas metas, mas ele mudou, como você mencionou, a base de cálculo. Ele atualizou os estudos que calcularam quanto que o Brasil tinha emitido em 2005, que era, a nossa promessa era reduzir 43% até 2030, com base no que a gente tinha emitido em 2005. Quando a gente revê o cálculo de 2005 e descobre que, na verdade, a gente emitiu mais do que a gente achava, e a gente não atualiza esse percentual, isso vai permitir com que a gente chegue em 2030 emitindo essas 400 milhões de toneladas a mais. Então, na prática, o Brasil está sendo menos ambicioso, o Brasil está retrocedendo, o Brasil está violando o Acordo de Paris com essa pedalada climática. E essa pedalada climática pode ser entendida na COP, quer dizer, isso pode vir ser divulgado, questionado e tal? Sim, isso tem sido... Primeiro, isso está sendo questionado judicialmente aqui no Brasil. Existe uma ação de jovens brasileiros questionando essa pedalada climática na justiça. Essa ação tem o apoio de várias organizações da sociedade civil e de 8 ex-ministros do meio ambiente, para você ter uma ideia do peso e da importância dessa questão. Internacionalmente, isso também já foi apontado, isso já tem aparecido em vários organismos de monitoramento dos compromissos climáticos, e essa semana a ONU emitiu um relatório que se chama o Relatório das Lacunas, o Gap Report, que todo ano avalia como que o mundo está qual é o tamanho do buraco entre o que está sendo prometido e o que tem que ser feito para a gente cumprir as metas do Acordo de Paris. E esse relatório fala que apenas 2 países do G20 fizeram essa pedalada climática. E eles dão os nomes, eles falam Brasil e México fizeram. Só que a pedalada climática do Brasil é de 400 milhões de toneladas. E a pedalada climática do México é de 15, ou seja, muito menor, infimamente menor do que a do Brasil. E essa pedalada do México ela já foi suspensa na justiça. Então, o Brasil hoje, como eu disse, é o maior vilão que chega na COP, porque ele é o único país
que está em violação ao Acordo de Paris, que retrocedeu nas suas metas, que vai chegar em 2030 emitindo mais do que ele tinha prometido em 2015. Nós falamos aqui de muitos assuntos que são bastante complexos, não é? Na verdade, a questão ambiental que nos afeta tanto e cada vez mais a gente tem um distanciamento, a verdade é essa, um distanciamento do que realmente acontece, mas é importante, né, para a gente ajudar as pessoas a se conectar com o assunto. E aí vale uma última pergunta que de tudo isso que a gente falou, sai sempre um documento da COP, não é? De tudo isso que a gente falou, o que você acha que assim que é garantido, que vai ser discutido, que vai ser bem encaminhado e aquilo que não vai? Rapidamente, só para a gente encerrar. Olha, fazer uma aposta. Eu sei que não tem bola de cristal, mas diante dos fatos, não é? Tem uma frase nas negociações que fala: nada está fechado até que tudo esteja fechado. Então, é muito difícil fazer essa aposta. Mas eu diria que assim, os principais pontos de atenção que eu acho que realmente podem prejudicar é a questão do financiamento. Eu acho que isso pode criar um mal-estar muito grande. Acho que a Covid também pode criar um mal-estar muito grande para as negociações. A gente tem que ver como é que vai ser esse grande evento, né? Vai ser o primeiro grande evento depois da pandemia, ou durante a pandemia, na verdade, mas no momento que as pessoas já estão vacinadas. Um assunto que eu tenho esperança que esse avance é a questão dos prazos comuns para os compromissos climáticos, que são esses prazos, e se espera que saia o prazo de 5 anos, então que todos os compromissos de todos os países fixem metas de 5 em 5 anos, porque isso permite que o país rapidamente ajuste a sua trajetória se tiver algum problema, se tiver um avanço tecnológico, e com isso a gente consiga ir avançando mais rápido, né? As metas para ficar dentro do Acordo de Paris, elas precisam ser implementadas com máxima urgência. O artigo 6 é uma grande caixinha de surpresa, não dá para saber se vai ter acordo ou não, e eu espero que se avance também na questão de transparência. Mas vamos ver até o dia 12 de novembro o que a gente vai conseguir avançar. Você mencionou a questão da pandemia aí, a questão da desigualdade que a pandemia expõe mais, isso vai acabar, você está se referindo a isso, a diferença do acesso às vacinas, enfim. Mais uma vez, uma questão entre países desenvolvidos e o desequilíbrio entre desenvolvidos e em desenvolvimento, isso fica expresso também na COP? Eu acho que isso vai ser um papel de fundo, uma discussão de fundo importante. Porque muito se debateu se devia ter essa conferência nesse momento ou não. As COPs, em geral, já são eventos que têm uma presença massiva dos países desenvolvidos. Então, Estados Unidos, Europa vão com delegações enormes, e aí eles conseguem, óbvio, com uma equipe grande, cobrir todos os assuntos, participar de todas as discussões o tempo inteiro e fazer uma incidência muito forte. E os países em desenvolvimento já têm esse histórico de ter delegações menores e participações mais discretas, mais difíceis. Sociedade civil, a mesma coisa. Então, esse ano, por conta da desigualdade da vacina, pelos custos altíssimos de estar tendo uma COP no Reino Unido, pela demora na logística e, assim, até o último minuto a gente não sabia um monte de coisa, tudo isso acaba dificultando muito a participação. Então, eu acho que isso pode acabar contaminando, porque a gente vai ver uma desigualdade ainda maior nessa COP. E isso pode acabar influenciando as negociações, sim. Só para lembrar, 25 mil pessoas são esperadas que são participantes, não é? Entre jornalistas, líderes, enfim, é muita gente no encontro, fora todo o pessoal, os ativistas, as empresas e tal, que estão no entorno. Exatamente. Muita máscara, gente. É isso aí. Estela, muito obrigada pela conversa, foi uma ótima conversa, deu para entender muitos aspectos que são importantes, vamos agora acompanhar os debates. Eu que agradeço muitíssimo o convite.
Eu conversei com a advogada Estela Richterman. Ela é especialista em políticas climáticas do Observatório do Clima sobre a COP26, a Conferência sobre Mudanças Climáticas, que começa no próximo domingo em Glasgow, na Escócia. A Estela, que teve a gentileza de nos atender depois de 24 horas de viagem, ela está em Londres. A gente se despede aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.